Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que bom estarmos juntos em mais um Pod Vinde. Você sabe que o Pod Vinde é um programa de entrevistas, onde a gente fala com os emblemáticos, né? E hoje é um emblemático da Assembleia de Deus de Miguel Couto. Está aparecendo na tela já para você, o Paulo Soares, conhecido como o Paulinho da Igreja. E nós vamos conversar com ele. É um prazerzaço para mim fazer a biografia de um homem de Deus, de uma pessoa tão especial para nós. E eu tenho certeza que muita gente da Assembleia de Deus em Miguel Couto vai adorar esse vídeo. Pessoal também da Assembleia de Deus em Belford Roxo, porque nós somos todos de uma família só. Paulinho, que satisfação Fala, estar irmão. contigo nessa tarde. A paz, meu querido. A paz do Senhor, meu pastor. Alegria muito grande participar aí contigo aí, né? É uma A felicidade, né? satisfação é nossa, meu irmão. Fico feliz. Olha, Mas vamos. Fala aí, meu irmão. seja bem-vindo. Vamos começar com a biografia, porque esse programa é um programa biográfico. Qual a Ah. data do teu nascimento e onde você nasceu, Paulinho? Eita, rapaz. Vamos lá. 17 de março de 1956. Nasci na Rua G, É aonde, mesmo? aonde tu morou há muitos anos, próximo da casa do teu pai ali. Nasci no barraco de Tauba. Rapaz. Ah, vocês moraram na Rua G também? Não O quê? sabia, não. Ah, na Rua G. Na Ah, Rua G, nós moramos ali na Rua G. Nós moramos ali um pouco antes da casa da onde você morou, colado com a casa do saudoso Manuel Bento, né? sim. Ismael, né? E do outro lado, depois eu fui morar ali, de frente à casa da antiga da Maria Ana, você lembra da Maria Ana, mãe da Sim, Raquel? sim, De sim. frente, essa casa meu pai até vendeu depois o pastor Joaquim dos Santos, pastor Joaquim, Ah, tá. que no caso o pastor Joaquim foi o pastor também da Assembleia de Deus de Miguel Couto, né? Isso. Então, meu pai vendeu essa casa. Dali, eu tinha mais ou menos meus 12 anos, mais ou menos, Gente, olha só. 11 para 12 anos, Eu fomos não sabia comprando. disso, Paulinho. Aí mudamos ali perto da garagem da Tinguá. Meu pai comprou uma casinha ali, construiu uma casa maior, né? Aí fomos morar ali perto da garagem. Aí dali eu saí dali quando, assim que eu casei ali, aí dali eu, né, vim cá, fui morar na Paulo Roberto, já tô até falando minha vida, né? Lá de trás, É, né? né? É bom saber Agora, aonde vocês transitaram ali. isso, Teu então foi pai nesse. era um comerciante influente, né? Em Miguel Couto, né? Meu pai foi um dos primeiros peixeiros de Miguel Couto, né? É, Meu eu pai lembro era dele, cara. Zezinho Zezinho Peixeiro. Peixeiro, é isso aí, Zezinho Peixeiro, muito É, conhecido. Até hoje, você é filho do Zezinho, você parece muito com ele. Tá, né? é. Meu pai Inclusive, ele. a peixaria dele era ali onde é o China hoje. Era na China, naquela curvazinha ali. Peraí, não, olha só. Meu Teve pai. vários lugares, né? Teve vários É, lugares. eu lembro do meu pai, não sei, você não vai lembrar disso, que você é mais novo do que eu, mas ali Miguel Couto, ali onde é a antiga Casa do Sabão, Sim. ali era muita barraca de tauba. Tá? Muita barraca. E ali meu pai tinha uma peixariazinha ali. Rapaz, eu não lembro disso, não. Eu não peguei, não. Aí depois ele foi lá do lado da antiga Presmic, o clube da Presmic, que é ali onde é tinha um valão na frente ali, onde agora é o Domingo, falecido Domingo, onde tem aquela peixaria do Carlinho ali. Sim, sim. Então, ali meu pai tinha um valão ali, meu pai botou uma barraca ali de rua, que antigamente não tinha ponta, era barraca, né? E ali, dali da barraca ali, ele foi comprar, juntaram o dinheiro, ele juntou de sócio com ele, com o sogro do José Mendes, aí compraram um terreno ali, onde é aquele prédio do falecido Domingos, Sim, ali sim. colado com a Alta Poça ali, o Sei, sei. supermarket. Onde era a Aquele, fábrica do gelo. isso, aí meu pai Sei. fez uma peixaria ali de sócio ali. Tinha um terreno baldio lá para trás, né? Aí dali, ali já estava, né? Já estava ajudando meu pai ali, já meio forte, firme e forte. Ficou muitos anos com a peixaria, cresceu bastante ali. Aí o que aconteceu? Aí depois meu pai foi vender, o Domingo vendeu a parte, o Zé Antônio, né? Vendeu a parte dele para o Domingos, e o Domingo foi comprar a parte do meu pai foi lá para o lado do Trigal, lembra do antigo Trigal, Do mercado Trigal? Trigal. É. Então, ali de frente o Arnaldo da padaria. Ali já, meu pai tinha duas peixarias, tinha essa daqui de fora e de lá. Depois ele vendeu a parte aqui, aí ficou lá do Trigal. Nós ficamos lá na parte de frente, do lado do Mercado Trigal, que é de frente à padaria Santo Antônio, padaria do Arnaldo. Isso, Aí, Eduardo. ali ele parou ali, né? Eu eu me casei, fui trabalhar na Timbá, quer dizer, dali
ele tocou para frente, ele passou para frente e parou de vender o peixe Eu, dele, quando né? era criança, eu lembro dessas barracas, dessas bancas. Por exemplo, É, até eram umas a, barracas, isso. a mãe do Carlinho Presidente tinha ali a quitanda, a dona Lá, Quitanda, da, da da laranja, né? laranja, da laranja, Da, lembra da barraca de Tauba que ela tinha bem ali onde é o Onde era a japonês? lanchonete japonês, exatamente. Isso. É. Ali era a barraca de Tauba da laranja, O do seu teu pai tava, Fernando. então, teu pai tava sempre por ali também, por causa da peixaria que Isso. era ali do lado, né? Isso, era pertinho, é. Ah, sim. Eu ainda cheguei a andar, rapaz, andei no trem, Maria Fumaça, rapaz. Tu Rapaz, não andou, né? não peguei isso, Chico. É, Quando eu nasci, andei. acabou. Então tu É, nasceu com parteira. não, com Com parteira. parteira. E já sabe quem foi a parteira, quem era a parteira de todos nós, né? Quem? A parteira era. Ai, meu Deus. Maria Luísa? Não, Maria Não, Luísa fez não, depois, é né? mais nova. Ai, meu Deus, eu esqueci aqui agora aqui. É a avó do Josimar Morim, pô. Ah, A, é? a minha tia, a minha tia da minha mãe. Eu vou lembrar o nome dela daqui a pouco. Sim, tá. Entendeu? Poxa, Aí é a legal, parteira. cara. Que bacana. Lá em casa, todos os meus irmãos nasceram com parteira dentro de casa. Até a É, Eliane, que é a caçula, né? Até a Eliane, que é a caçula, foi a última, né? Que nasceu com parteira. Entendeu? legal, cara. Que bacana. Não sabia que vocês tinham morado na rua G, não. Na Moral, nossa rua. eu acho que. Eu Eu acho soube que que teu pai tinha bastante imóveis, né? Teu pai é, meu, vendia É, coisa. Antigão, né? meu pai, ele assim, não é que tinha bastante. Meu pai, ele era assim, na Rua G, ele morou no Barraco de Tauba, depois comprou um terreno, construiu uma casa, um casarão, Chico Fuguista, deixa eu falar no Chico Fuguista, Já. um dos maiores marceneiros de Miguel Couto. Ele fez todo o telhado daquela, uma coisa mais linda que É, tinha o teu pai telhado era um naquela cara época. desbravador, né, rapaz? Isso, um Era bravo. casarão, aí fez 3 quartos na casa, entendeu? E era muito, muito, muito bom mesmo. Aí dali meu pai comprou, aí já passou selagem, né? Saímos da Rua G, né? Já tinha para meus Porque a 10 para maioria das 12 anos. casas era tudo telha, né? Telha, É, aquela de madeira, a madeira, telhazinha francesa, né? isso aí. E ficava no alto, rapaz, era interessante que tinha casa que fazia até aquelas mãos francesas, né? E aí você só via, não tinha rebaixamento, não tinha nada não. Não, não tinha rebaixamento, não. Você viu o telhado lá em cima, né? É, Aí veio o eu morcego lembro disso. entrava, Isso. de A noite. casa, papai comprou a casa do Laudilino, né? Era É, bem sei velhinha fazer. ali, aquela casa, né? Isso, Era assim mesmo, aquele formato. Eu é isso aí. adorava aquela casa ali, que eu brincava pra caramba Eita, naquele então, é isso quintal, aí. rapaz. Poxa, era É muito muito bom. bem. Então, ali tinha a casa do Laudilino, era a casa tinha a casa do Manuel Bento, Laudilino, aí acho que do lado a tua acho que era do lado também, né, teu Era do pai, não lado era? do Laudilino, do lado do Laudilino. Então, e a Entre nossa, Manel Bento e Laudilino. era depois do Laudilino, Ah, então. A sua é onde era o Laércio, do o Laércio. doutor Laércio, Laércio, né? é. Isso ali. Aí depois do É. doutor Laércio, aí meu pai comprou mais na frente um pouquinho, que é lá de frente a Mariana, um pouquinho, 2 terrenos depois, né? Sim. Onde era o Comprou. Fernando, seu Fernando com Aí tinha uma casa. Dizem que tem essa casa no escudo. Adael, Isso acho. aí, Fernando, é isso Adael. aí. Diz que tem essa casa no escudo até hoje lá, né? É claro, modificaram, né? É um casarão que o É um pai fez lá na casarão, época. é do Adael. Lá no Era do escudo, seu é isso Adael, aí. Analis, aquele turma ali, E, da é, e, do, e, Presbiteriana. e do lado da nossa casa era o pai do Baiano, como é o pai da Nadir. Isso aí mesmo, então. É o terreno do Adael, do seu Adael. É, isso aí, tá. Legal. Agora, muito. A tua Até vida meu toda é tio, Miguel Couto, né, Paulinho? A Miguel sua Couto, não base é sai. Miguel Couto, né? Nunca morei fora de Miguel Couto. Foi Rua G, Marli Carvalho Pereira, 2 lugares, né? A Marli foi ali na Pedra Grande Xinguá, e depois no final aqui da Marli, É. ali no negócio do Peipe ali, meu pai vendeu 2 terrenos ali pro Peipe ali, né? Acho que é Peipe, daquela sorveteria, daquela lanchonete que tinha ali, Sim, muito sim. famosa. Essa é o Peipe, né? Sopé. Seu Peipe? Popé, peraí. Ah, não, que Acho que tá é. ali. Que é nova agora ali, né? Tá perto do Isso, a esquina DPO. é. Não, rapaz, aqui, rapaz, do lado de cá, rapaz. Aqui do lado da praça, aqui, no final da praça, aqui. Ah, Aqui na antiga Sobel. antiga Antiga Sobel. Sobel. Então, eu esqueci o nome do dono da Sobel ali, rapaz. É o Peipe, não era. Aí eu não, Seria... que entra ali na rua da antiga Rua do Samba ali. Isso, da É, rua daí, da Universal ali. da Então, Universal. só que a nossa casa era na mesma rua da praça
um pouquinho mais na frente. Você lembra daquele. Você chegou a pegar aquele colégio que tinha na esquina ali? Aquele colégio, um colégio que era Sobel de um lado, até Sobel de um lado, do outro lado Tinha um tem colégio uma ali. escola. É, uma Uma escola. escola, aquelas de madeira, aquelas portas de madeira autona, né? Eduque Eu alguma estudei ali coisa, também. esqueci o nome agora. Crianças, quando eu morava na Rua G, eu estudava ali. Todo dia dava aquela merenda, aquele leite, né? Aquele leite de pó. Rapaz, aquilo, tem uma história daquele leite de Legal. pó ali, tem uma história daquele leite de pó ali. Falar em escola, qual foi a sua primeira professora, Paulinho? Lembra dela? Rapaz, rapaz, a minha. Primeira professora mesmo, aquela que começou a te dar os primeiros toques ali Olha, eu para confesso, ler. eu confesso que eu não me lembro. Eu me lembro da muita da de reforço, que era aquela do lado do Celso Valentim ali, a dona. Todo mundo estudou com ela aí. Terezinha, Terezinha. Não, Terezinha, não, rapaz. É que a Zezé não está aqui perto, aqui, ela ia lembrar. Ali do lado do posto de gasolina, Celso Valentim, aquela, a mãe da. Ah, sim. Rapaz, tá ficando a certa idade, já esquecemos o Eu nome das sei. pessoas, né? Arlete, não? Hã? Dona Não, não, Arlete, não. não. Arlete era Não, 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 diretora, não, não. Arlete era diretora. Rapaz, todo mundo conhecia ela aqui em Miguel Couto, aqui. Ela era parente da Joana Carmoniza, Dark, Carmoniza. Carmoniza. É... Ô, rapaz. O pessoal lá Que, de casa aí, também estudou com ela, Carmoniza. aí botava Olha que legal a na gente linha lembrar da dona Carmoniza aí, Paulinho. Carmoniza. Olha, a Dona Carmoniza foi, eu acho, daquela da nossa época ali, todo mundo já tinha reforço naquela. Opa, desculpa aí. Marli falava Viu? que pegava régua e tal, tinha lance da régua da palmada com a É régua. guarda. É Não, reguada. rapaz, o pessoal fala do milho, né? De ficar de joelho no caroço do Eu milho. peguei isso aí. Pô, meu filho tem que ver, te pegava muito isso, rapaz. Eu peguei Entendeu? muito isso aí também. Pegava muito. Pegava muito esse negócio do caroço do milho. Ih, rapaz, desculpa aí. Não, tá legal aqui. Tá legal aqui. Vai, Tá tá. bom, tá Eu, tranquilo. tá. Que acontece? Então, eu peguei, nós pegamos o Zé Carlos. Eita, rapaz, meu Deus, né? Então, olha, tem É, história boa. E o Instituto Miguel Couto, né? Opa, entendeu? Ali no Instituto Miguel Couto era Danderli, seu Fernando. Estudou ali, não, né? não, isso aí eu não peguei, não. Peguei já o municipal. É, eu peguei já o municipal. É mesmo, é até novinho É, também, tá certo. não, eu tô Olha, com 55, né? Vou fazer não, 55 agora. eu tô 69. É... O tempo O, passa, né, Paulo? olha, Miguel Couto tem história, fazer brincadeira. Tem muita história, Miguel Couto. Aí você Eu estudou em mesmo. quais escolas ali? O Instituto Miguel Couto, lembra aí? É, vamos lá, eu me lembro que eu comecei, eu acho que eu comecei na Dona Carmoniza, tá? É isso Sim, aí, minha primeira professora foi na Carmoniza, é isso mesmo. Aí depois eu fui para essa escola, lá, ali, aqui no final da Marli, que era uma escola que tinha bem de na época não sei se era o governo dava um leite em pó, né? sim, é que E o senhor isso, tá rapaz, lembrando. eu tenho uma história desse leite em pó que eu não quero nem contar, porque o leite em pó fica marcado na nossa mente até hoje, né? É verdade. Aí, mano, eu sei que a Era um tempo era. difícil, né, Paulo? Rapaz, nossa merenda, rapaz, pegava um pãozinho, minha mãe fritava uma sardinha, né? Botava dentro, rapaz, era o dia mais gostoso que tinha. Fritava uma sardinha, botava dentro do pão a sardinha, Tempo bom, levava, hein, né? Paulo? Aí só que a escola dava aquele leite em pó lá, rapaz. Um dia eu fui tomar aquele leite em pó lá, ainda fui comer sardinha com pão, olha só. Já imagina o que aconteceu, né? Eita, revertério. É, não tem jeito. Rapaz. Mas era muito bom, muito bom. A gente passava um apertozinho. Aí dali, Ali eu fui. foi o seu primeiro grau, então, terminou o primeiro grau ali? Ali foi. As primeiras que eu, em particular, foi na Harmoniza, né? Que foi aquela. O ABC, né? Aí Uhum. depois fui para esse colégio ali, né? E dali mudei para o Instituto de Educação, que era da Dona Erli, Ah, tá. que era ali onde é essa RJ, a drogaria, tem a Ferta e a RJ Sim. ali, né? Aí tinha uma porta ali, o colégio ali dentro, ali, e a saída era no fundo da rua Eli, a antiga rua da igreja ali, a saída pelo fundo, né? Então tinha Aham. uma sala de aula aí. Ali nós aprendemos ali judô, na época, né, tinha um professor de judô, né? A gente aprendeu, tinha. Legal, né? O que aconteceu? Aí a Dona Erli foi comprou aquele terreno que é ao lado da igreja Assembleia de Deus de Miguel Couto, construiu o Instituto de Educação ali também, né? É, Ginásio de Miguel Couto, aliás. que Instituto de virou Educação. a escola, né? Que virou a Isso, escola municipal. isso. Aí depois de muitos anos, aí entrou o governo aí o negócio sei que dizem, né, É, que tomaram o colégio dela. Eu sei que ali, né? Mas ali era o nosso sonho, ficou ali, né, cara? Que ali, é, quando eu terminei o meu. Que antigamente era assim, você fazia até a quarta série,
depois tinha a admissão, né? O Ismael falou sobre isso aí. É, a admissão. E depois da admissão a gente passava para o ginasial. Era o nome de ginasial, que era como se fosse segundo grau, né? Aí nós fizemos o segundo grau, aí depois vinha o terceiro, quer dizer, aí fazia mais 4 anos de ginasial, depois vinha que é como se fosse, né, O segundo grau, né? o segundo grau. Só que quando a gente começou a fazer o segundo grau foi quando ela perdeu o colégio, aí nós ficamos tudo. Aí tinha que estudar só em Nova Iguaçu, porque Miguel Couto não tinha segundo Ah, tá. grau. Por isso que Aí, Marli foi estudar no o Rangel Pestana e alguns foram para isso, lá. aí daí fomos todo mundo para Nova Iguaçu. Aí depois veio o Vicentina, né? Veio tudo. Aí o Vicentina foi É, campeão, tal, que é o estado. Vicentina é maravilhoso. A Vicentina todo. Eu fui Só eu que formado não no passei por ele. Vicentina. Como Eu é que fiz é? o meu segundo grau no Vicentina, claro. Isso. Não, Todo depois, mundo. depois que fechou o ginásio Miguel Couto, a antiga da Derli, aí a maioria foi para ali. Eu parei por aqui, né? E, entendeu? Não fui para Nova Iguaçu, não fui nada. Entendeu? Tinha umas Aí fiquei. merendas boas, rapaz, meu Deus. Eita, rapaz, era muito bom. É aquele negócio, Era rapaz, legal. era uma vida apertada. Hoje as crianças hoje não sabem, né? O que nós Hoje passávamos. nossos filhos vivem num apogeu Mais de tremendo. rosa. É verdade. Mar de rosa. Mais de Era um rosa. tempo difícil, né, Paulo? Era muito difícil. Hoje eu fico imaginando, pastor, por exemplo, quando eu casei, eu fui morar numa meia águazinha lá na Paulo Roberto, lá em cima. Né? Me lembro como se fosse hoje, Daniel Bino, fui Daniel Bino, Adelson, né? Foram até no dia que eu casei, Te ajudar. foram, foram levar eu e a noiva, né? E não tinha outra coisa, não tinha esse negócio de lua de mel passar a viagem, era para dentro de casa mesmo. E as festas, não tinha salão de festa, não, era dentro de casa também. É, Né? Eu me lembro que no é verdade. casamento, a Zezé morava ali na é, Shangri-La, Shangri-La Torres, né? e nesse dia, rapaz, choveu muito, rapaz. Aí eu me lembro que as noivas, as Meu damas, né? Deus, Paulo. Tudo Que cheio de pé prova, hein? cheio de lama, É, dentro da festa de casa entupida de gente, rapaz. Aí a cama da mãe da Zezé era cheia de presente, cheia de copo. tinha essa tradição, é. Ô, que festa! Aí nós Muito legal, né? enchemos o Chevette, não sei se era do Adel, do Daniel, né? Aí foram me levar em casa. Rapaz, quando fosse subir o morro da Paulo Roberto, o carro atolou lá, tive que a noiva teve que Jesus. acabar de subir andando de morro acima, né? Aí fomos lá para Meu casa, e, Deus. a maior felicidade. E ali, rapaz, ali começou a minha história, né, na Assembleia de Almadengue, porque quando eu casei, e casei em novembro, mas antes de fazer um ano, nasceu o Julinho, né? Nasceu de 11 meses, cara. Julinho, Rapaz, Aí, apressado, hein? aí, É. é apressado, é apressado, 11 meses. E a Zezé é novinha, né, cara? Zezé foi a mãe mais nova na época do teu pai, do teu tio, que era pastor lá de É. Leopoldo. Ela foi a mãe mais nova durante 4 anos. A mãe mais nova da igreja. Criança no E eu coral. lembro de vocês jovens trabalhando na igreja, o Paulinho. Eu lembro, eu era Rapaz. criança e via vocês tinha as peças teatrais, né, Eita, e a Ditinha, né? tem uma Ditinha bem. peça inclusive que eu lembro que a Zezé foi o anjo, o Josias foi, rapaz, está na minha cabeça desde pequeno. Ah, O Josias foi o Isaac e o Daniel Albino foi o Abraão. Aí Bravo. Albino entrou com a faca de peixeiro, né? De açougueiro, sei lá e tal. Era bem real, né, cara? Pra gente que Muito era real, muito pequeno. real. Aí Muito ele real. tal, quando ele pegou, aí Zezé sai de trás do púlpito, não faças tal, não sei o que, E o anjo aí, do tá, céu. vai. Era muita. E Aí, aí era Deus, muita. o poder de Deus caiu na igreja. Caía, Era caía, assim um muito. Natal muito. Muito. Eu A acho que igreja lotava. O é, pessoal, olha, era na a época igreja toda. da minha. Não era da tia de Tinha, não. Não, era da tia de Tinha já. Era, rapaz, Era tia de Tinha. o teu tio, papai, o nosso pastor, era o pastor Pedro Pinheiro, rapaz. Porque a esposa do Joaquim também fazia as peças, né? Fazia. Essa Mas eu a não Ditinha peguei. era. Era com A irmã Ditinha. Ditinha era fera, ela era a nossa É, professora na época ali, né? Ela aprendeu com a irmã Maria, né? Que no caso era a sogra ela dela, né? aprendeu com a Mamãe Maria. Irmã Maria, esposa do pastor Joaquim. Então, aí Ditinha, poxa, Ditinha era uma benção dela. Era a Aprendeu muito. mãe dela, era a mãe dela. É, É sogra Ditinha. do meu tio. Ah, isso mesmo, é isso, filha, Era eu confundi aqui filha. agora. Tá na É, veia, né? tá na Tava vez, na isso aí. veia. Tu vê que a Ditinha até hoje, né? Ô, meu Deus, Ditinha fala. Agora, Paulinho, você sempre foi ativo. Eu lembro de vocês ali na UADENC, fazendo congresso, fazendo. Inclusive, eu fui batizado com o Espírito Santo Uhum. naquele congresso de 79.
Eita, meu porque eu Deus. fazia parte do grupo da irmã Edna desde, Ah, desde pequenininho. Aí certo, certo. a irmã Edna botava a gente para orar, ó, Jesus me batiza com o Espírito Santo, era o que eu tinha, que a gente tinha que falar. Aí É a isso gente aí. dobrava o joelho, não tinha salinha de criança igual hoje, né? Não, A não gente, tinha a gente nada participava do culto. Só que do antes do culto. culto ali, ela botava a gente de joelho, ó, vocês vão orar assim. Jesus me batiza com o Espírito Santo. Jesus me batiza com o Espírito Santo. Era o Rapaz, principal, né? era. Olha, você falando isso aí, eu me lembro, quando eu me aceitei Jesus, eu ia para as vigílias, antes de ser batizado nas águas, para ser batizado com o Espírito Santo, que a nossa correria, assim, a nossa alegria A nossa era ser busca era batizado, essa. a busca era ser É batizado com o Espírito Santo verdade. antes de ser batizado nas águas. E eu fui batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas E águas. naquele congresso, quem pregou, Paulinho? Foi um poder tremendo que eu não lembro. Eu sei que Certo? O Josué Valentim, Hum. vamos lá, rapaz. Aquele jeito do Josué. E eu era meio caladinho, quietinho, né? Vamos lá, e me levaram lá pra frente. Rapaz, eu recebi o batismo com o Espírito Santo lá, Era. nesse Olha, congresso. Eu não lembro, em é, 79. é, eu acho que foi aquele Pegou muito. Adilson, não é o nome dele, eu esqueci o nome dele agora aqui. É, é, Adilson. Eu sei que era um que vinha lá de São Paulo, Ah, né? tá. Que logo depois veio o Takayama, né? O Takayama já foi na. Não, do Já pregou, Takayama já era maior um pouquinho, né? o Já Takayama tinha uns 10 pregou em. anos Acho que foi em 82 que o Takayama pregou, e já fizemos esse congresso lá na quadra na do quadra. Municipal. Foi É, tremendo. Eu tava lá. tremendo, Eu tava tremendo. lá. Tava, né? Isso, Aquilo é. ali lotou, né, Paulinho? Poxa, Os meu eventos Deus. que vocês faziam ali foi Nós tremendo. fazia, né? Nós trouxemos, porque nós somos muitos pregadores. Para ter uma ideia, rapaz, até aquele da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, você lembra dele? O O Guilhermino Cunha? Cunha, nós vamos para pregar ali. Eu me lembro que na igreja, no dia que ele pregou em Atos 2, né? E A esses caras descida são do. bons. É, Só que ele não falou, né, eu me lembro que fosse hoje, mas ele pregou até no falar de línguas, né, do Espírito Santo. Aí, rapaz, daqui a pouquinho, aí já era o pastor Joete, aí o pastor Joete entrou depois por já aí. era Joedson. Aí naquele dia, o Senhor batizou, mas muito com o Espírito Santo. Naquele dia, porque ele é muito inteligente, né? Eu não sei nem se Guilherme Cunha é vivo ainda, eu não sei se. Rapaz, boa pergunta que tu me fez agora, hein? Né? Pô, Guilhermino É, Cunha, eu sei que foi ele já até era bem através idoso, rapaz. Ele é bem idoso já. Deve né? ter Tipo assim, jubilado, não sei. isso. Quem trouxe ele foi até através do Otônio de Paula, né? Através do Otônio de Paula que nós trouxemos ele O aqui em Rio Tony Preto. conhecia todo mundo, né? O Tony. Ele continuou, né? Mesmo que o irmão dele foi pastor, né? Porque, na verdade, depois que É, eu me. era o Depois que eu. Osiel, né? Antes do meu tio, É, antes de pedir. porque quando eu fui criado na igreja, quando foi com 12 anos, eu me afastei, né? Eu não fiquei do tempo todo. Fui nasci. As crianças, né, na época das que foram de criança e batizado com o Espírito Santo, eu me lembro que ali eu nem fui batizado com o Espírito Santo, porque quando eu era muito grandão assim, né? Grandão não, só era maior, né? Que era mais 12. apertado também, né, o Paulinho? Na época era Aí meio. as crianças levantavam, eu era grandão. Assim, aí eu comecei a me afastar, que naquela época a gente não podia se afastar da igreja, que os pais daí pegavam e É, corriam, né? Mas é, comecei a sentar lá atrás, meu pai deu essa folga, né? Que não tinha adolescente, parece, né? não Eu tinha, acho que não não. existia, né? Não tinha, Acho que, não. Adolescente acho vem em que 80 e pouco começa a falar. acho que era de criança, aí eu era jovem ou Já criança. partia para a Ah, juventude. isso, aí nesse meio tempo de 12 anos, o que aconteceu comigo? Eu comecei a me afastar, sentando lá atrás, daqui a pouquinho eu comecei a ficar em casa. Aí meu pai vinha para o culto de doutrina, a gente ficava em casa, dentro de casa, né? Não tinha televisão, tá? Não existia. A televisão era televizinha. Meu pai saía, trancava a casa toda, levava a chave, aí a gente abria a janela, daquela janela de. Lembra que a janela tinha um trinco assim que abria para Venezianazinha. abria isso, para cima e para baixo. Aí a gente empurrava ela para fora assim, a gente pulava a janela e ia lá na casa da vizinha, na casa do Coluna, do Guaraci, do Rapaz, Bacharel eu ali. passei por isso aí também, rapaz. Ah, Vendo aí TV ela na via, casa dos outros. É. isso, ia lá ver novela, que na época Marli daquela já novela carregava. Sadia, né? Quando dá 10 minutos meu pai chegar, a gente corria para dentro de casa, entrar debaixo da coberta, que era caladinho, né? Aí eu me lembro que aí uma vez que a gente brigava com o meu irmão, Zé Carlos era o caguete, meu irmão. Aí que o meu pai chegava, eu me lembro uma vez que. Aí caguetaram, que nós tinha saído, fugido, e ia na casa dele. Aí meu pai levantou, por aí pegou a correia, né? Aí chamou, aí deu-lhe uma coça em mim no tango, Natanael no questão de tango, né? É, tango.
Rapaz, Meu aí Deus. tem que ver. Só as meninas que ficaram nós quatro em casa. Eu, Simeão, né? Zé Carlos e a gente e pulava. Às vezes Zé Carlos não queria ir, ficava em casa. Depois Zé Carlos foi que aguentou a gente, cara. Aí, rapaz, tomou uma surra. Me lembro dessa surra até hoje. Cara, esse negócio de pular a janela para ver televisão na casa da vizinha. Que nem televisão a Era gente tinha. difícil. Aí você volta pra igreja, depois aí tu engrena direto, né? É, aí o que aconteceu? Aí eu fiquei de 12 anos até na época do quartel, fora da igreja. Aí eu, né, aprontei quase todas, né? Não todas, que graças a Deus, né? Mas aprontei muito, né? Eu fui sócio proprietário do Esporte Clube Miguel Couto, proprietário mesmo. Fui sócio. Porque na época tinha, Rapaz. graças a Deus, comecei a ganhar dinheiro na peixaria com meu pai, né? Então eu tinha dinheiro um pouquinho, tá? Meu pai comprou uma Kombi, aí, aprendi a dirigir com 15 É, para tu viu 16 anos. o início do Esporte Clube, né? E Você vi. formado, né? É isso aí em cima. É. Joel Aí Pereira. pronto. Isso, já. Aí o que aconteceu? Aí eu, no clube ali, eu não perdi um baile, né, cara? Era pro baile, Defive, aquele sete Copa, né? Sete Copa aquele. Tinha uma águia. Eu tocava conjunto, né? Conjunto bom. E aí era baile, na época de secos e molhados, carnaval, juntava eu e meus primos vestidos de secos e molhados, rapaz, tudo que eu posso imaginar. Muita Meu coisa, muita Deus. coisa. Cabelo de James Brown, eu que o James Brown. Cabelo tá, aquele cabelão, né? Aquele pente tal, né? Calça boca de sino, selva de pedra, né? Aquelas Era isso calça aí. boca lá, Aqueles sapato, tamanco grandão, né? O Ismael sapato usou três muito isso. andares. Isso, na É, época do aqueles Ismael. tamanco de madeira. Aquele tamancão, altão, né? Calça boca de Lilás. sino. É. Rapaz, era roupa lilás, calça lilás, era sapatão lilás, tamancão, tudo assim, cabelão, né? James Brown. Aí, rapaz, quando foi um belo dia, né? Aí foi quando entrou. Tudo aí foi antes até do teu pastor, Foi foi o Oziel, né? Oziel. É, Oziel, é. o pastor Joaquim saiu, aí o Oziel era um Oziel foi pescador jubilado, de alma, né, rapaz? O é, cara também à frente do tempo dele, né? aí juntou eu e meu primo, o Elias, né? Ele ia almoçar, ele morava em Caxias, vinha almoçar aqui em Miguel Couto, aqui na casa dos irmãos, né? Um dia ficava na casa do Bané Bento, com a irmã Elzi, outro dia ficava na casa da irmã Rita, com a tua mãe, né, do teu pai, outro dia ia ficar na casa da minha mãe. Aí quando foi um belo dia, no domingo, ó, chama, eu juntou eu e meu Elias, né? Vamos caçoar do pastor, vamos criar pastor novinho, né? Vamos zoar ele quando ele vir aqui. Aí chamei minha mãe, para minha mãe te convidar ele para almoçar, que a gente ia rir da cara dele, né? Rapaz, quando chegou no dia, a gente tem aquela expectativa, né? A gente rir da cara do pastor, zombar da cara do pastor. Aí ele foi almoçar. Quando ele chegou lá em casa, a primeira coisa, quando ele chegou lá, a nossa crista caiu, né? A gente, pô, já ficamos todos. Tanto eu fiquei sem Autoridade, graça, caramba, né? o que é? Tinha uma Autoridade, Espírito Santo. autoridade, rapaz. E Eu tinha. lembro Ó, dele chegando lá em casa. Ele foi visitar lá é, mamãe e papai. os homens era muito. Era além Ah, daquilo que a gente imaginava. era. Era uns rapazes novos, A própria terninho. presença deles já inibia todo mundo, Pô, já enquadrava todo mundo. Acabou. pastor, pastor, eu parecia que eu não estava na minha casa, de tanta vergonha que eu estava deles. Ele que, para tua ideia, na hora do almoço, ele que me convidou, vem Oziel cá, era rapaz. assim mesmo, cara. Eu lembro. Vem cá, rapaz. Vem cá, vem cá, senta aqui, vamos almoçar junto aqui. Ele que me convidou na minha casa, ele me convidou para sentar na mesa com ele, eu e meu primo. Aí sentamos ali e tal, né? E dali ele começou a puxar assunto conosco. Aí me chamou para chamou eu e meu primo para ir na igreja à noite, né? Não, a gente não pode ir não, porque aí fomos espertos. Aí tem um baile para a gente hoje, aí, né? Não, a gente ia pro campo, é. A gente vai assistir um futebol no campo. Não, mas aí o futebol é mais cedo, o culto começa às 6 horas. Não, vai ter que ir para 7 horas tem que estar no clube. Tu faz o seguinte: vocês vão lá na igreja, Depois vocês vocês vão vão pra lá, lá. depois você pode ir lá pro clube de Olha vocês lá. só, espera. Aí a gente costumava ir na igreja, para ir lá, às vezes a gente até ia antes de ir pro clube, dar uma passadinha na igreja só para olhar as meninas, tal, que era Ah, muito. Meu primo gostava muito desse negócio de olhar as meninas da igreja, que é muito, naquela época existia muita moça bonita, né? Naquela época na igreja. Né? Rapaz, se eu falar o nome aqui das meninas bonitas que tinha na igreja, muito, né? Mas assim, mulher de Deus mesmo, né? Tu vê que, né? Tu vê que a Jana uhum. Cira, entendeu? Nós tínhamos aquela menina aquela menina da Glorinha, né? A Noemi, lá acho que não lembro. Não, não lembro de Tá todo aí, mundo, não. não, teu irmão tá, teu irmão casou com a Martinha, pô, a É, irmã eu da tenho. Martinha. As irmãs da Martinha, pô, Ah, muito sim. linda. Ah, mas Tinha, tinha, quando eu era adolescente, eu não lembro delas eu sei isso, direito. Elas é. já tinham Tá saído. tudo bonito. Tá tudo bonito, tá tudo bonito.
Aí o que aconteceu? Aí quando nós fomos na porta da igreja, tinha Eu aquele lembro de tapa-vista. Jocilane. Jocilane. Isso! Essa A turma. Jocelane, a José, a Joelma, a Josélia, né? É o pessoal do João Batista, né? Lá do Januário. Januário, isso. Que Tem a família Zé, cantava. as famílias Zé de Mata, era muita menina, rapaz, dentro da igreja, muita jovem, muito jovem. Até as próprias filhas do Queiroz, né? Que era a Neiva, a Leila, aí, Essas aí eram né? emblemáticas também. Aquela quando entrei, a Leila quando entrei já tava. Rapaz, elas não faltavam o culto, meu irmão. Não, tá, tava, aquela eu te Não contar. falta um culto aquelas Não, irmãs. até hoje, é isso aí. Mas aí aconteceu, lembra do tapa-vista que tinha na igreja, que tapa-vista? Antigamente, hoje é aberto, né? Mas antigamente botava um tapa-vista na frente da porta da igreja, assim, um tapa-vista. Então, Isso eu não peguei, não. Não. Em que Miguel é Couto isso? eu não lembro, não. Não, quer dizer, você passava na rua, você não, podia, não É? via dentro da igreja. Você via, tinha Ah, um. Aqui aqui na nossa igreja que era de madeira, era um que tirava e botava, né? uhum. Tinha igreja que fazia de parede. Então a gente chegava aqui tapa-vista, a gente botava a cara assim, ficava lá olhando ali, né? Mas não entrava, não. Rapaz, nesse dia que nós fomos com o pastor Zé, nos chamou, Convidou? todo dia, 6 horas, ele dava uma palestra para jovem, de 6 às 7. Aí nós chegamos 6 horas, 6h15, né? Desculpa. A igreja estava cheia. Aí quem vem? Vem duas meninas, botou as mais bonitas da igreja para buscar. Eu e Elia na porta da igreja lá. Aí nós entramos, né? Fica aí, sem graça, né? E a menina tinha um som mesmo, né? Que chamava assim, a gente É, não tinha como rejeitar, não, não era aquele tudo negócio de. espiritual, né? Era Tudo bem espiritual. Não espiritual. tinha, não tinha nada carnal. A gente ia com a carne, mas chegava ali era espiritual. Era Tanto que era quebrado. espiritual quando ele. Aí botaram a gente lá na frente. Tinha o coral, com as cadeirinhas do coral, tudo escrito coral. Couro, é verdade. É, desculpa. Aí Foi o que muito aconteceu? ensaio ali, meu Deus. Isso. Aí botou de frente ali. E o Oziel tá lá dando palestra lá, rapaz. Daí ele, eu não sei o que foi lá, que ele entrou no culto direto, a gente não tinha como sair. E do culto, aquele dia ele pregou, começou a pregar até mais cedo. Daqui a pouco eu olho pro cara do Elias assim, o Elias tá chorando. Eu olhei pra cá, ué, tá chorando, cara? Tá Quebrantou. chorando. Tá chorando. E eu duro ali, né? Duro ali, tá chorando. Tá. Aí que faz o apelo, o cara vai lá pra frente. Eu falei, ih, perdi o amigo. Pensei comigo, né? E eu não fui, não. Eu tava tão duro, cara. Pô, né? Pensava. É, Pô, eu dava balha, pô, eu todo tinha. envolvido com várias coisas, né? Muito. Desculpa. Eu dava balha, ô, pastor. Eu dava balha de graça. De aniversário de 15 anos. Né? Na época do LP, CD, né? Aquelas Sempre vitrolinhas, né? Aquelas vitrolinhas isso. coloridas. Levava as minhas caixas de som, né? Dava balha de aniversário de 15 anos, tudo era de graça. Aí aceitou. Pronto. Aí dali eu, quando aceitou, eu perdi. Rapaz, aí eu fui embora, né? Você terminou o culto, fui embora. Quando foi no dia 1º de junho, era uma quinta-feira, aí era até feriado, tinha um clube lá, um bar lá em cima, que era super bacana, que ia tocar. Tava tocando. Aí eu subi, fui lá. Rapaz, quando eu cheguei lá no clube, que eu vi aquele pessoal sem camisa, suado, dançando e tudo, parecia que eu tava no inferno, cara. Eu me senti Aí que a dentro do ficha inferno. caiu. A Aí, ficha caiu. eu não sei se tinha uma rua do clube direto, a rua da igreja. Acho que eu me lembro, não tenho lembrança, eu tenho quase certeza que tinha. Eu sei que eu saí direto, fui parar lá na igreja. Aí tava quase terminando o trabalho, aí fui lá, aceitei Jesus. Nunca mais saí de lá até hoje. Glória a Deus. Quem te batizou foi o Oziel? Foi o Zé. Oziel. Foi, o Zé ficou Marambaia. 11. O Zé foi isso aí. Ele ficou 11 meses com o pastoriano, através de Deus de Miguel Couto. Ele chegou em fevereiro, né? Foi em fevereiro, Foi só isso, Paulinho? Não foi anos, On- não? Não, 11 meses só. Meu 11 meses. Deus, cara. Eu não sabia que Quando era ele 11 chegou. meses. Pra mim, ele tinha Foi. ficado uns 4 anos, por aí. Não, 11 meses. Ele entrou em fevereiro e morreu em março. Não, Meu peraí. Morreu em Deus, janeiro. cara. É março, não. Acho que ele entrou em março e morreu em fevereiro, é isso mesmo. O acidente dele foi em fevereiro. Acho que ele entrou em março e isso. Quando foi dia 1º de junho de 1975, que inclusive a Madem que está fazendo 50 anos esse ano, tá? 50 anos. 50 anos. Cara, 50 uma anos. data bacana, hein? Tem que ter reunido É, todo mundo lá. 50 anos. Eu estava tentando fazer um Boda de evento de ouro. 50 anos. Eu ia fazer um grande evento de 50 anos aí, mas eu não sei se vou conseguir. Vamos lá. Aí o que aconteceu? Aí, dia 1º de junho de 1975, ele fez o batismo com 55 pessoas, parece, lá em Marambaia. Aí foi quando eu fui em batismo. Eu fui dia 1º de julho. Não, é de junho. Que eu aceitei. Eu sei que a coisa
foi muito rápido, assim, mas Uhum. interessante que antigamente. A Miriam postou uma foto, tá até no meu Ah, Face desse batismo aí. Osiel com a mão para cima, meu tio do lado dele, isso, dentro do ele logo rio. consegue. É, Porque na época o pastor Joaquim, ele tinha o teu tio como presbítero, né? isso. E o que aconteceu? Ele não tinha outro pastor, na época do pastor Joaquim, não tinha outro pastor na igreja. E o pastor Osiel, quando ele chegou, deu tudo para onde deu, né? Deus consagrou logo o teu tio a pastor. Eu não sei se foi evangelista ou a pastor. Eu sei que ele era o vice-presidente. Foi a primeira vez que a Assembleia de Miguel Couto teve né, Um um vice, vice. a pastor, que era pastor. Na época, os vice era tudo presbítero. Agora, aí foi, eu não sei se foi evangelista ou pastor, não sei bem. Eu só sei que já foi plano de Deus. Que assim que ele faleceu, eu, É. me, eu tinha. Minha mãe fazia alusão à última ceia, né? Diz que na última ceia ele. Despedida, eu estava lá. Eu estava É, lá. tu tava lá? Aí Tava, ele foi uma mamãe falou que despedida. ele pegou o cálice e falou: irmãos, hoje nós vamos tomar o cálice de joelho. Aí botou. Foi. Foi isso mesmo, Foi, Paulinho? foi. Aí depois pediu a igreja, ele ajoelhou na frente da igreja, pediu a igreja toda Para para estender a mão ajoelhar. para ele. Para Ah, ajoelhar tá. e estender a mão para ele. Aí foi a ceia na terça-feira, 24 horas depois, a gente estava tudo reunido na igreja, sabendo que tinha acontecido um acidente. Rapaz, que coisa, né? Rapaz? 24 horas depois. Foi muito triste. Não deu tempo nem de Ali, ficar um ano na igreja. não, ali eu me balanceei, né? Que eu não entendia muito, né? Novo convertido, acha, poxa, É, como é que Deus vai fazer uma coisa dessa, né? A gente fica naquela, a gente não sabia. é. Eu quase voltei atrás, mas aí eu aprendi. Quando estava vivo nesse período, a Alda me levou para a casa dela, me ensinou algumas coisas de secretaria, né? De secretaria É, de. diz que Né, essa aula aí era tremenda. O muito, pessoal lá de casa muito. fala muito bem dela. Ela trabalhava com aquele mimeógrafo a álcool, né? Rodava muita coisa. Ela era Eu ainda fera. tinha, eu ainda tenho, ainda tinha, não sei se ainda tem ainda no arquivo lá da igreja, coisas de projeto deles que até hoje eles não foi colocado em prática. Eles iam colocar em prática, entendeu? Até hoje, coisa tinha muito projeto. Aí ele fez o caderninho da Almaden, das irmãs, e fez tudo. Estruturou a igreja todinha que estruturou, foi na época dele. Aí ele foi embora. O Rapaz. que aconteceu? Assim que ele foi embora, a igreja, né, colocou o ministério, né, colocou o teu tio como pastor presidente. Que, Uhum. aí foi ele entender que a ida do Aziel para lá foi só para dar um tempo para que colocasse o pastor Pedro Pinheiro como pastor presidente, que até então, antes do Aziel ir, a intenção parece que seria essa. Mas Deus tinha um plano, né? Na Assembleia de Deus, É, dar uma levantada, né? Que quando ele chegou tinha 362 membros, Oziel. Em 11 meses ele botou para 600 e pouco. Em 11 meses. eu lembro que a igreja era grande, rapaz. Ele visitou Tinha todos banda, tinha todo mundo. tudo. Ó, lá Almerindo, em né? casa nós recebemos a visita dele. Eu era criança, Aí, devia ter uns 5 to- anos. todos os membros da igreja Foi em ele foi. 75 que ele entra, né? Ele Então, entrava eu pela tinha porta. 5 anos. Eu devia ter Pastor Oziel, 4 para 5. Eu isso lembro é. que ele entrou lá em casa. Eu não lembro assim de tudo, né? Uhum. Mas eu lembro da presença dele assim do meu lado, em pé. É, Só que ele aquele, entrava. só que aquela atmosfera, né, cara? Aquele presença, sabe como é que é? De Deus, pum, tomou Aham. lugar ali. Ele falou com meus pais ali e tal. Acho que ele estava visitando cada um. Papai depois É, até falou que estava conversando. ele entrava pela porta da sala, saía pela cozinha, tomava o café dele e tal. É, E outra o coisa, cara era um detalhe, visitador mesmo, o cara era bom. nem dirigir ele sabia. É mesmo. Né? Nem dirigir ele sabia. Quem dirigia para ele era o Geri, na Kombi, né, da Ah, era o igreja. Geri. Kombi do Geri, é. A Geri tinha a Kombi, né? Dirigia, levava para ele não sabia. Oziel morreu sem saber dirigir. Poxa, Morreu de acidente sem saber dirigir. é, Né? Ele não dirigia. E pioneiro, aquilo né? ali, E aí e te aquilo ali foi, marcou, né? né? Aí te marcou. Aí Marcou, tu. marcou. Marcou. Agora, o meu. Quer dizer, ele me deu a partida, mas aonde eu aprendi muito, mas muito, muito trabalhar foi na época do pastor Pedro Pinheiro. O que aconteceu? O pastor Pedro Pinheiro, ele deixou a juventude da igreja trabalhar. É. Entendeu? Ele tinha Ele essa deixou. característica também Ele boa no abriu, meu tio, né? ele abriu De. assim, ele pastoreava, mas a gente podia trabalhar à vontade mesmo. É, Entendeu? Trabalhamos muito, crescemos muito. Para ter uma ideia, há pouco dia Daniel veio pregar aqui no culto de missões aqui da minha igreja. Aí ele lembrou de um detalhe de quando nós aterramos aquele fundo da igreja lá, era um brejo, né? Era um brejo. E aí nós falamos
pedimos autorização ao pastor Pedro Pedro, a gente podia aterrar, né? Aí ele não levou fé, né? Pode, meu filho, pode aterrar. Aí nós pegamos numa sexta-feira, de manhã cedo, com Inacreditável, né? duas carroças, duas carroças do Gelson, né? do Elson, e tinha carroça, né? Só que eu Tinha a falei, vou te barreira ali emprestar a carroça, atrás, a só não barreira ali empresta as mulas. pertinho. É. Só não vou emprestar os cavalos. E, nós pegamos na carroça sem cavalo, assim mesmo. Aí eu me lembro que esse que morava na Rua G, que tinha um caminhão de peixe, que era o Zé Mendes, Sim. passando um caminhão, viu a gente com a carroça, um montão de rapazes, né? Cavando aquela O que bica vocês de. estão fazendo, rapaz? A bica na barreira, cavando, enchendo. Não, vou fazer o seguinte: eu vou encostar o caminhão aqui, vocês enchem. Quando tiver cheio, você vai lá, me chama que eu levo na igreja pra você. Aí pronto. Aí dali começamos, né? Ó, com aquela alegria. Rapaz, Sexta e ajudaram sábado. muito ali a igreja, né, Quando foi pastor? domingo, quando foi domingo que teu tio chegou na igreja, chegou lá e já está tudo aterrado lá atrás já. Foi Que benção. coisa de Deus, né, cara? E aí começamos a Deus trabalhar, usando fazer vocês. movimento. Crescemos muito. Aí, depois que ele saiu, aí veio o pastor Joetes, né? Sim. Mas na época do pastor Pedro Pinheiro, foi quando a juventude cresceu muito, foi na época do pastor Pedro Pinheiro. Muito, E muito. ali tu começou a trabalhar com ele já na secretaria, né? Já. Ali já Paulinho. trabalhava. Quando Osiel o morre e você já era morreu, secretário? é, não, eu era tesoureiro e trabalhava na Almadenk. Ah, Eu e sim. Daniel Bino. Eu e Daniel Bino trabalhávamos na Almadenk, né? Aí quando foi. Quando teu tio assumiu como pastor, aí a primeira. Aí formaram a diretoria, aí eu fui trabalhar como segundo secretário, junto com ele. Eu lembro que tu fazia os anúncios do culto à noite, era contigo? Isso, é Anúncios. isso. No Aí final, o Paulinho, pô, pegava pra pegar. 2 anos depois, 2 anos depois assumi como primeiro secretário, né? Eleito lá, teve eleição, ganhei como secretário, pronto, aí não saí mais, tô lá até hoje. Rapaz, são quantos anos, Paulinho, de secretário de igreja? Uns Rapaz, 30 olha, e poucos anos mais, né? Mais. não, é 44, rapaz. 44 anos, cara, é verdade. Só teve 2 anos que eu fiquei fora, pedi para dar um, né? Fiquei fora, mas aí foi o ano que eu mais assumi a responsabilidade da igreja, que aí o pastor me botou na Secretaria de Missões, botou como responsável pelos obreiros, botou como secretário de evento. Aí, pronto. Aí de missões, de secretário de evento, eu saí, que agora é o pastor Ricardo, saí do responsável pelos obreiros, que aí botamos os garotos mais novos, né, para trabalhar com os obreiros, mas a secretaria de igreja e missões que eu assumi, estou até hoje. Missões, também eu ajudo missões até hoje, né? Glória a Deus. Tem um diretor de missões, mas na secretaria de missões, Tá sempre aí, agitando, né? hoje eu estou como segundo secretário, né? Porque me afastei um pouco, porque dá para outros trabalhar, mas o pessoal não me larga, né? Ó, você. Porque a base do conhecimento tá tudo na tua mão aí. É aquele negócio, mas e agora tu vê, Onde estão conhecimento as pastas? prático. É Paulinho que sabe. Conhecimento prático, né? Porque que na O prática, arquivo, né, cara? Tem o na arquivo da prática, igreja. né? Hoje nós temos a tecnologia na igreja, é informatizado, é tudo e tal, mas aquela prática que eu aprendi lá atrás com o Zé, com o Ismael também, né? Ismael também foi um. Ismael também é Ismael muito bom Bento, nisso. Ismael é bom Ismael, demais. Ismael Bento, na época, trabalhava na Varig, né? Então, era um cara muito inteligente, aí me ensinou muito, Ismael Bento, né? Ensinou. Aí o que aconteceu? Aí que daria eu. Né? Hoje, se chegar não é desfazendo de qualquer igreja, mas tu chegar na Secretaria de Bioculto, na Secretaria de lá, você vai ter a parte informática organizada e a parte. Física também. Tá bem. É. Paulo, quantos membros saíram esse ano, quantos entraram, né, desligaram e tal, quantos foram batizados? Eu tenho escrito lá no livro, lá tem um livro lá, só para isso, organizado. Quantos membros tem? Legal. Tu vai também no computador, você puxa lá. Que Entendeu? facilita muito, né? Facilita. Só que para computador a gente sempre bota mais os mais novos lá para ajudar a gente, né, e tal, né? E aí a gente vai fazendo, vai levando, né? Quando Deus deixar, estamos lá. Legal. Aí o trabalho da Umadenk, tu começa desde. Vocês são fundadores da Umadenk. Né? Em 1975. O nome Umadenk foi Osiel que deu ou foi vocês que criaram? Não, foi o Osiel. O Osiel criou. Eu me lembro que o Osiel criou o MAD, ele e o Toniel. O MAD. Eles que deram o MAD. Deram nome para tudo quanto é coisa, né? O MAD. Aí aconteceu. Aí o MAD. Quando eles vieram pastorear
a Assembleia dele Miguel Couto, e aí o Otoniel foi para Santa Rita. Aí na mesma época, foi na mesma época, né? O Osiel assumiu aqui e o Otoniel já tinha assumido lá, né? Santa Rita. Eu não sei se Sim, já tinha 1 ou 2 anos, né? sim, Só que sim. o Osiel foi. Aí foi quando ele fundou a Umaderj lá, mas só que primeiro o Osiel fundou a Umadenk aqui, em 1975. Ele inaugurou o Umadenk, foi a primeira igreja a receber essa sigla, Umadenk, que foi a Assembleia dele de Oculto. E a Olha só. segunda, Santa Rita, daí hoje está até fora do país, né? Eu lembro Tá lá até que fora do país. porque, por exemplo, a Verinha, a missionária Vera, que teve lá em Angola, Sim. minha amiga, né? E lá levou, botou essa união lá de jovem lá, né? Lá fora, lá na África. Que bacana, benção, Então, né? aí foi embora. Mas, na verdade, foi o saudoso Osiel e o Toriel que Que fundaram a Almada. começaram. Tanto é que fizeram agora, fizeram 50 anos agora, ano passado, o Mader, né? Mas foi ano passado, atrás. E esse ano que nós estamos agora, em 2025, é 50 anos a Almadenk. Tem que fazer uma festa, hein, Paulinho? Tem que... Chegou o momento. Já existem os encontrões, né? E os Já encontros que existe, vocês fazem, que é muito, muito muito bom. bom, muito bacana. Muito bom. É muito bom. E esse ano deu 50 anos, fazer Faz sim, faz aquela muito festa mesmo. dos 50 anos da Almadenk aí. O É Ismael, isso. meu irmão, falou muito bem. Rapaz, Almaden, o jornalzinho que o Ismael Bento fazia aqui e Eita, tal. rapaz, é. Diz que era E, legal demais. mas o Malpieira ajudou bastante nessa parte também, teu irmão, né? Na parte do jornalzinho. Era ele, que já colocou na época, não sei se ele era Relações Públicas, no Ismael Pinheiro, teu irmão, né? Uhum. Eu acho que ele era. E o Ismael era administrativo, né? O Ismael Era Bento. administrativa, Bento. É. E eu acho que assim que teu irmão entrou para a igreja, ele já entrou trabalhando também, né? Que o Ismael, teu irmão era muito Legal. inteligente também, né? Entrou, né? Deu um trabalhinho na época, assim, no início, né? E teu irmão, né? Não tem jeito. Mas foi benção, Que foi veio lá benção. do mundão, né? Veio É, lá do bem, rapaz. mundão, cheio de mania, Eita, cheio de pastor coisa. César, né? E o Cezinha? Amém, né? O César vem depois, né? Vem já em César, 80 e pouco, 80. isso aí. Já Aí vem na Ismael, época do cara, Joedson, já. Já vem com o teu Joedson. irmão, o teu irmão fez o casamento, foi o casamento mais bonito. Na época foi da história de Diogo, Mas foi num foi o teu domingo, irmão. né? Foi num Foi no domingo. domingo à Deu um tarde. problema danado aquilo ali. Ih, rapaz, lá do culto, tinha que Porque mudar ninguém os bancos fazia. todos. Porque ninguém fazia casamento no domingo, né? Não, foi o primeiro, então. E Aí, tudo por tudo. até lá em casa o pessoal falou que nunca, minha mãe, nunca vi isso, fazer casamento no domingo, É isso, é. Aí, no casa dia foi de do artista aí. culto. Na época, aquele negócio de tipo sombrio. Veio o Engraçado. pastor de Pian fazer, né? E ele casou, e ele, Quintela fez o casamento. ele casou antes de mim, tá? Foi? Pô, quando eu me Ah, espelhei. Quem foi o fotógrafo dele, eu e a Zezé, contratamos fotógrafo do teu irmão para fazer é o nosso mesmo? casamento. Foi. Só que ela não fez igual, a gente queria mais ou menos, tá? Mas a gente já viu que a gente era mais pobrezinha, aquela coisa. Aí foi mais humilde. Mas foi muito linda. Eu tenho as fotos até hoje aqui, muito Que lindas, muito legal, boa. Paulinho. Muito, Que muito. bacana, né? Ela era uma fotógrafa, o Ismael trouxe a Martinha, trouxe um fotógrafo profissional mesmo para ela era profissional mesmo, que fotografou o casamento do Ismael no domingo. Profissional Com o mesmo. nosso pastorzão Joedson, a igreja cresceu exponencialmente também, né, Paulinho? Voltou a Era, crescer, né? tudo bem. A Assembleia de Miguel Couto, naquela época, ela vinha crescendo. Né? O pastor, teu tio, pastor Pedro Pereira, cresceu muito, tá? Cresceu muito também. Do Osiel, que ele seguiu aquele ritmo, né? O Ele deu pessoal uma não sei. segurada, ele segurou mesmo esquema, né? Mesmo sistema. Segurou. Não, cresceu. Cresceu a ponto, desculpa, vou até te falar uma coisa aqui, que talvez você até desconheça, né? Cresceu a ponto que ele se perdeu um pouco na época. Isso, ele teve Porque sabe, dificuldade, naquela né? época, nossos pais, né, teu tio, né, não tinha tanto Não estudo, tinha. né? Não E tinha. Eram começou a vir, né? limitados, né? Eram mais limitados. Isso, é. Aí o que aconteceu? Ele foi aonde que, coitado, ele se perdeu. Pô, a igreja cresceu muito na época do pastor Pedro Pinheiro. Porque era fácil ganhar para Jesus. A gente ia para a praça, ganhava muita gente Era para mesmo. Jesus. Ganhava muito. Eu Eu participei me de lembro, vários ar livres aí com a banda ia com a banda, né? pastor, teve uma época que O nós fizemos. Josias tocando aquele prato, E aí, né? o Manuel tocando o tarol. Tu imagina a gente fazer um ar livre na praça, o título, sabe qual era o título do ar livre? Ar livre dos ex. É mesmo? Ex-viciado, ex-batador, ex-bandido, ex não sei o quê. Rapaz, juntamos todo mundo, pegamos aquela turma toda, aquela época que tinha aceitado Jesus, vamos para a praça fazer esse trabalho. Olha, era Caramba. Tião, para ter uma ideia, Tião,
Fernando, era aquele menino várias pessoas, Turma né? braba. Daquela da Brava da época, tal, né? E, entendeu? Eu me lembro uma E vez que depois, na época do pastor Joedes, teve a leva também do Cezinha, Vanderlei, É, Prata, isso, que é. também Que, foi que, uma colheita tremenda, né? Ali foi, explodiu também, né? Ali teve é, é, uma. é, é. Juntou aquela vontade, né, nossa daquela época, e o pastor Joel deu aquela, né, aquela Pastor ênfase Joedson também, né? novinho, né, cara? Cheio de garra, Isso, cara. É. Eu era o lembro pastor, dele novo, chegando em Miguel era, Couto. Foi muito bom. era o pastor rico da Assembleia de Miguel Couto, que a gente chegou em Miguel É, Couto, com tinha aquele só, opalão, só né? carrão, É, aquele só carrão opalão. bonito, era dono de uma loja de pneu lá em Belfor Roxo, tinha loja de madeira, era É, motorista do Brigadeiro, aí, isso. né? Eu Aí lembro era aqueles feliz, aí, diplomata, né? Aqueles carros bonitos. isso, Aí, Eu meu lembro. pai, ele caiu dentro, né, cara? Caiu dentro, aí foi aonde que Trabalhou ele muito bem, investiu. né? Pastor Ele Joedson é investiu referência. tudo. Na época ele investiu tudo que tinha na Assembleia de Belmonte. Foi tanto que aquela inauguração daquela igreja ali na rua Eli ali, É, ele que era investiu do dele ali. Ele investiu investiu, tudo dele, foi. né? A Porque igreja não não tinha, tinha né? recurso, né? Muito Eu me recurso, né? lembro, eu me lembro que quem deu essa liberdade, o vice-presidente nosso, passou a ser o Ramiro Guedes, né? Português. Lembra, o Ramiro Guedes? Ramiro Guedes, lembro. Que Ele era o foi vice-presidente. vice-presidente de Titio na época aí. Aí É, continuou sendo do pastor Joel depois. é, Entendeu? continuou sendo. Verdade, no É, início. É. é. Aí o que Gente aconteceu? muito boa, né, rapaz? Aquele pastor também, amoroso demais. Ramiro Guedes, ele chegou a ser pastor, era presbítero, né? Não sei, né? Não sei se Era presbítero ainda? Não sei, eu também não sabia. ele gostava. Ele dava um incentivo muito grande para a juventude, ele apoiava Ele mesmo. cantava um hino, ó, um pendão real. Ele só cantava esse hino, um pendão real. Isso, É, é a marca dele, a marca era a dele, a marca marca dele. dele, a marca. Pô, muito Aí, legal. rapaz, Eu lembro muito bem daquela igrejinha ali, rapaz. Zé Queiroz ô, meu violão. tocando do violão, né? Aquele Eita, violão. Ficava perto dele é. assim. Aquele púlpito antigo, aquela igrejinha pequenininha, rapaz. Aí Deus usava em Meu profecia no dia Deus. da ceia, né? Dava um temor, né, velho? Rapaz, Aí, eu eu tava tive, falando com a minha aí, esposa outro dia a gente quase entrar debaixo do banco com medo, cara. e com a minha sogra, exatamente. Eu falei, acabou isso, porque Acabou. não tem santidade a igreja mais. Tem não. Antigamente era. E outra coisa, as ceias eram feitas a porta fechada, não era a porta Fechada, aberta. só entrava membro. Só entrava membro. Tinha aquela carteirinha para carimbar, né? Isso, carteirinha, isso aí. E outra coisa, se a É. pessoa fosse disciplinada, culto de doutrina não podia entrar. Rapaz, quando Deus falava, dava vontade de entrar num Porque, buraco, né? pô, Dava quando- medo, dava medo. aquele silêncio dentro da igreja, Era. pô, E não rapaz, tinha vai. uma ceia que Deus não falasse com a igreja, né? Que Deus Toda não ceia, corrigisse a igreja, falasse. toda ceia, toda ceia, Ceia. toda. Já era certo. Ou no meio, ou no Agora, início. Paulinho, eu lembro também da separação de obreiro. A igreja não separava obreiro assim, eu vou separar fulano. Ela entrava em oração, lembra disso? Jejum, Jejum e oração, oração, para Deus 30 mostrar dias, quem. É, para Deus confirmar, né? confirmar. E aí fazer aqueles testes, muita gente É. não prova não, velho. Muita gente não passava. Mas Miguel Couto continua na mesma pegada. O Joedson, ele tem uma característica que eu gosto muito, o pastor Joedson, Uhum. que ele não muda, rapaz. Pode Não, não vir muda não. moda que for, vem a parede preta, ele não muda. Não, o quê? Vem, exatamente. Pode vir qualquer coisa, ele continua na mesma pegada. Então, isso é muito importante. Muito. Isso dá firmeza à igreja, Olha, né? você Que a imagina pior você coisa parar, do ó, mundo é o Maria vai com as outras, né? O cara embarca tu, tu, numa moda e vai no negócio, gente. É nós, terrível. nós, eu vou só dar uma palhinha, que a gente não pode, sabe que é assunto de reunião do Ministério, a gente não pode, né? Aí tem essa norma, continua essa norma lá, não pode se falar nada, que é assunto de reunião do Sim, Ministério, sim, sim, sim. pode, mas eu vou dar uma palhinha, como é pastor, dar uma palhinha, quem vai nos ouvir vai entender o que eu vou falar aqui agora, só para tu ter uma ideia, tu imagina, nós tivemos, domingo agora, tivemos uma reunião do Ministério, tinha a média de 100 a 110 obreiros. Aí eu olhei assim, tudo de terno e gravata, lá naquele porão, ali o nome do salão ali é Salão Pastor Joaquim Antônio dos Santos, né? O nome do salão. Uma igreja Da lá. parte de baixo? Isso, é, onde a gente salão. Já foi naquele salão na reunião lá, a gente teve na embaixada? Não teve, não, né? Não, não, Teve. ainda não. O dia que você foi em Miguel Couto ali, te convidar pra você pregar, hoje você Ah, vai. sim, pô. É lá pra tu Maior conhecer lá. prazer. Aí tava reunido ali embaixo, ali, né? Olhando aqui tudo de terno, cento e poucos obreiros ali de terno. E o pastor falando mal. Eu falei, meu Deus, nessa época, se falar isso aqui aí fora, ninguém acredita nisso. Falando sobre barba. Ah, sim. Né? A discussão é assim, É, falando sobre barba, que que não o. aceita
O né? José Wellington, nosso presidente da CGDB, falou sobre isso. Assim, Que né, não é sobre barba, quer costume, dizer, né, da Assembleia de Deus. não, quando eu vou usar. Estou É, no púlpito da Assembleia de Couto, que andou, são uns amigos aí e tal, né? E foi com a barbazinha, né? Subiu no púlpito, teve até que com uma certa barbinha meio pregou e tal. Pastor, é, ele não concorda, entendeu? Estão discutindo sobre isso, eu estou dando a ideia, né? Para você ver que hoje, qual é a igreja que vai falar sobre isso? É é, costume, né? Mas é costume é porque mesmo, entendeu? mantém, é costume da E- igreja. mas ele fala, não é que seja pecado, é que é o costume da igreja, não pode, não pode, né? Exatamente. Então tem as suas igrejas, Porque ele às vezes mantém você ali. libera uma coisinha que parece ser mínima e Ah, depois aí, vira uma bagunça, baderna danada. isso, Fica sem referência, né? fica. Perde. Infelizmente, né? Aí o pastor perde a corda, vai embora. Aí não tem mais jeito, né? É, Mas ali ele contei. Olha que o que ele já passou ali, não tem, meu entendeu? Deus, já. Aí o homem revolucionou aí. O Foi que já bênção de passou. Deus. Vocês fazem um trabalho extraordinário. E É, Paulinho, você foi, sempre fala foi aí. também, além desse lado espiritual, de trabalhar na igreja, tem o seu lado também, não vou dizer nem político, porque você foi assessor político, né? Durante um É tempo. isso, é isso, Assessorou Josué de Brito, né? é isso. Há um tempo. Tem E muitos anos, outros trabalhei muitos também. anos com ele. Quando o Josué, eu tentei, né, vir a candidato, porque o que acontece, né, pastor? Eu trabalhei muitos anos, e, não, a José desistiu, né? Aí falou, não, pô, agora é tua vez, Na tem que vir. primeira vez que o Josué foi, você estava como assessor dele, isso já há muitos anos atrás. Eu saí Depois da, vieram outras. foi quando eu saí vamos falar assim, da transporte da Tiguá, entendeu? Eu, Isso, transportadora isso, Tinguá, rapaz. isso, daí Tu é também figura carimbada ali da saída trabalhei dos muitos anos ônibus. de Tiguá. No ano que eu saí da Tiguá, fui mandado embora da Tiguá em junho, aí em julho eu fui coordenar a campanha do Josué, um mês depois. E ele ganhou para vereador, né? Ganhou para vereador e daí eu fiquei com ele, né, quase Bastante tempo. 20 anos. Quando ele parou, né, que José veio a primeira vez, ganhou, veio a segunda vez, ganhou, a terceira vez, ele aumentou, sempre aumentando de voto. Não ganhou, mas ficou como primeiro suplente. Aí Ele assumiu é dois bom, né? anos O depois. Josué é fera. É. E depois, a terceira vez que ele veio, a quarta vez que ele veio, ele não ganhou, né, assumiu também 11 meses, mas Uhum. com o primeiro suplente. E na última, ele perdeu, né? Caiu, foi quando ele caiu. Caiu para 1.000 e poucos votos. Aí falei, não, agora tem que ser você. Aí foi quando eu resolvi vir, que eu fui, né, pedi até teu apoio aí tudo, né? E eu fiquei como Foi. primeiro suplente no partido, perdi por 131 votos. Ali eu vi que Deus, né, me honrou muito, né, nessa coisa, porque uma pessoa E sem foi uma recursos, sem. eleição também difícil, né, Paulinho? Foi, Essa que eleição diminuiu. foi difícil. Que É. diminuiu o número de cadeira Isso, eram na época. 11. Aí o que aconteceu? Mas eu fiquei como primeiro suplente no meu partido. Só que aí depois eu. Congelou aí. Me afastei. Entendeu? Opa, Ah, sim. voltou. Voltou. Entendeu? Voltou. Aí, Então, mas não desisti não, Paulinho. Também não não, desiste não. Parou? parei. Agora. Entendeu? Aí depois Tu disso não veio a viu o Zezé, Otônio né? de Paula, rapaz? O Otônio de Paula lutou, foi vereador aqui. Eu sei, mas é aquele negócio, a Aí gente chega a entrou, certa. só que não teve muito tempo, coitado, para fazer muita coisa, né? Isso, é. Ficou só um E ano. eu também é o seguinte, a minha participação na política, pastor, já foi dada, entendeu? E saí Já muito cooperou, né, honrado. Paulinho? Porque eu trabalhei com uma pessoa séria, José foi uma pessoa séria, ninguém pode dizer nada dele, você está entendendo? É, Ajudei no hospital, né? Aí o que aconteceu? Aí na última, penúltima agora, eu não vi mais, aí veio a indicação né, para Zezé que não gostava de política de jeito nenhum na época, porque quando eu vim Zezé que candidato, veio, é verdade. É. eu vim candidato, mas a Zezé não gostava, não, mas ela não gostava mesmo. Nunca gostou, né? Depois foi aquele negócio do Bolsonaro, aquela coisa e tal, ela foi se, né? Aproveitou Aí foi aquele. assim, aí chamaram ela, vou entrar nisso aí. Aí entrou, fez bonito também, que ela teve, né, mais É, de 500 votos e tal, né? Foi a mais bem votada de Miguel Couto, foi a mais bem votada do partido. Em Nova Iguaçu teve 153 mulheres, né? E ela foi a 11ª mais bem votada. Aí isso aí deu legal.
né, ficou muito bom para ela também. Mas aí eu não desisti, parei. Agora eu só apoio, só ajudo. Agora tu trabalha com. Tu tem uma loja, né? Uma loja de artigos É, evangélicos em Miguel Couto, que é artigo evangélico, referência, né? agora uma loja E é a evangélica. Agora única porque que tem, Paulinho. É a única é que a tem em Miguel Couto. isso. Deus me deu essa loja, né? A única totalmente evangélica é a minha. É. E agora a única também da Shopee, né? Qualquer material da Ah, Shopee que é? você. Ah, É, legal. a Shopee, a Shein, é a única de Miguel Pode Couto, né? trocar ali, é um ponto de troca, de De isso, devolução. a agência, né? A É pessoa tipo uma quer. agência, né? Tipo de uma Isso, agência de correio, isso né? aí. Aí a pessoa que vem, todos que vendem pela Shopee aqui em Não Miguel sabia, Couto, não. Legal. no Grande Cava, aqui, vem depositar aqui na minha loja aqui. Aí, legal. Agora, Entendeu? Paulinho, voltando lá atrás, a gente colheu bastante informações sobre a tua vida, que é muita Uhum. coisa, tem que ter umas É 2 horas de muito. entrevista. Os teus irmãos, vamos falar um pouquinho deles em sequência. Quem é o mais velho? Mais velho sou eu. É você? Ah, É. tá. Depois vem o Zé Carlos. Ah, eu pensava que era o Zé Carlos, agora tu Não, vê. não, Zé Carlos, não. Zé Carlos tá Então é abaixo de mim. você, Zé Carlos, fala Aí aí. veio o Natanael, Natanael, depois, Tango, depois veio a Miriam, que faleceu. Miriam. Aí veio o Natanael e o Simeão. Ou vice-versa, não, não. Primeiro vem os três homens. Eu, Zé Carlos e Natanael, que chama de Tango, né? Sim, Natanael. Depois da Natanael vem a Miriam, Miriam. da Miriam vem a Eliane, da Eliane vem o Simeão. Ou vice-versa, né? Não, a idade. É quase pertinho do outro, né? Eu sei que Família o Simeão, maravilhosa, todos maravilhosos. Conheço cada um deles, que o Simeão é sensacional. o caçula. O Simeão é o caçula dos homens e a Eliane é a caçula da mulher. Isso aí. Ah, sim, é isso aí. Eu acho que a Eliane é mais nova um pouquinho, A Eliane é do caçula de que, do todas. que, porque o É Simeão isso aí. regula com o Oziel. E a Isso aí, Eliane é acho isso que aí. vem depois mesmo. Isso, é Que isso aí. A bacana, Eliane é né? caçula. É coisa de anos, um aninho É, de diferença. E às vezes tua até se mãe? enrola Tua um pouco. mãe, rapaz, Tá sensacional. 89, faz Tá 90 anos agora o firme mês aí. que Eu vem. passo aí de carro aí, eu vejo sempre Tá, ela. quer trabalhar na loja comigo de qualquer jeito. Agora eu saio da loja, quer ajudar na loja, É, pegar os pacotes lá, rapaz, tem que. como Me aquela chama de irmã velho e trabalhou tudo. aí na igreja de Miguel Couto. Meu Deus. Minha mãe, ela tá ali, graças a Deus. Trabalhou muito. Tá bem, graças a Graças Deus. a Deus, graças a Deus. E aí estamos aí, né? Graças a Deus, Que Deus tem legal, que benção, né, muito. Paulo? E, e vamos, né? Deus tem abençoado muito, sou muito, tem nada que. Poxa, eu estava com a minha esposa Só hoje, né? agradecer, né, Paulo? Só Ah, eu agradecer. ia falar, eu lembrei agora que eu ia enganchar aqui, do teu irmão e dos teus filhos. Eu tive Né? lá na igreja do teu filho, Julinho, lá Áudio em Itaipu. Itaipu. Meu Deus, que igrejão lindo, Ele, maravilhoso. ele, ele pegou Preguei aquela já igreja. umas 3 vezes lá, porque o Tiago do Wilson era maestro lá da banda. Aí eles me ouviram na rádio, Sei. Doniel, vem pregar aqui. Chega aqui, esse aí é. Aí eu preguei O, lá, é, o, gostei é, o, muito, Wil- parabéns, cara. O cara é, muito o, fera, o Wilson, Júnior. o Wilson tá lá. O Wilson, ele trabalha com missões lá com ele, lá, né? Pastor Wilson, né? Pastor também. Trabalha com missões lá com o Júlio, na igreja de Julinho lá. Ele, É. a esposa da Beth, né? O Júlio Então, também pegou, que eu lembro daquela congregação, na época que o Rubens, que é lá da tua igreja, o Rubens, ai, PM, tu lembrou disso, né, Rubens, né? o Foi Rubens era dirigente lá. dirigente ali. E era no buraco, enchia Era no d'água. buraco, rapaz, era no Né? buraco, era horrível. É, Quando eu cheguei lá e vi a igreja do Júlio, eu falei, gente, que transformação tu fez aqui, rapaz? Aí ele, pastor, eu peguei isso aqui, tivemos e tal, e tá expandindo pros lados ali e tal, tá, vai comprou, comprou, crescer muito. comprou aquele O prédio lá, cara, comprou um terreno lá do o fundo. cara é um administrador terrível E mesmo, o, porque o e cara é uma foi, potência. e o pastor João Nunes, pastor, botou a ideia, pastor João Nunes dá total apoio mesmo lá, gosta Ah, muito dele. ele vai pegar Só quase, ele vai pegar Campos Grandes aí, só, rapaz. só quase não vai lá, né? Só quase não vai Ah, é lá, mas porque não tem tempo também, é muita coisa. é muita congregação, 94, É. 98, né? Aí, Ele mas só dá vai onde apoio. tem problema, onde não tem problema ele fica só E acompanhando de longe, ele dando glória. gosta muito do Julinho, ele tem muita confiança. Julinho presta toda, né? A prestação de contas, né? Isso, O Josino aqui também, que faleceu agora, o nosso amigo, né? outro também, Era muito outro confiante também que era também. muita confiança mesmo, É, né? Ninguém é, mexe no Josino, não, né? Josino é isso meu, aí. tal, ele falava. Ele falou lá no sepultamento, ele falou lá do Josino, lá, foi me bem. Eu estive lá no Josino era sepultamento, um né? homem de obras também, né? Cara, Muita, e o Julinho é a mesma linha também, cara, muito bom. Além da muito. espiritualidade também, né? É O uma Julinho, mistura tua com, é, com Maria José mesmo de.
a escola do Julinho, foi, claro, eu vou, né, então, com o pai, a gente sempre ensina alguma coisa, né? Mas foi mais assim Deus, né, o também na vida dele, Deus, chamada. claro, o década do Deus, né? Ele aprendeu também aqui com o pastor Joel também, né? Que ele foi criado aqui, É, com um negócio de certeza. obra, educação, é. Mas é isso aí, pastor. Estamos aí, né? Só tem o Julinho mesmo ou tem outros filhos? Tem Vocês o não? Rodrigo, Ah, tem o o Rodrigo. Rodrigo Meu Deus, Rodrigo, o cantor, o É, ministro do Rodrigo. louvor, que Rodrigo hoje é, é ele mora no pastor, né, também, Recreio. né? O É pastor pastor? mora no Recreio. Tá lá agora é novos começos, Novos né? Na começos? Lagoinha. Ah, É, tá no Lagoinha. Lagoinha. Aí tá ele, a esposa lá, os filhos, casal de filhos Ele trabalhando lá. ajudou muito aqui no início da Sarana Terra Ferida, né? Muito, Muito muito, tempo com o muito, Paulo muito. César aqui ajudando, aqui Isso. fazendo os trabalhos, Aí evangelismo. você foi pro Rio lá, foi para Lagoinha, né? Lá agora Nova Escuta lá, tá ajudando lá. Já é responsável por É todo o uma, po- quadro de obreiros, né, é uma da potência igreja lá. também, é tremendo, né? Deus tem abençoado muito, Rodrigo, muito, muito. Tem viajado bastante, né? Já foi em Israel. Né? Inclusive, quando aconteceu estourou a guerra, lá, aquela primeira que estourou a guerra lá em Israel, lá que a questão do dia 11 de janeiro, estava lá, pô, em Israel. É mesmo? Pô, Ah, quase matou a gente do coração aqui, porque a gente estava com os filhos dele fica aqui, ele lá, né? preocupado, né? Ah. Pô, meu Deus, sem poder sair do país, né? Aí conseguiram. Paulinho, que maravilha, olha, 16 horas e 20 minutos, 1 hora e 20 Amém. que a gente está aí no ar. Eita. E eu quero já de antemão te agradecer, mas eu vou abrir um espaço agora para você fazer agradecimento a quem você queira fazer e trazer também uma palavra para o povo de Deus de forma geral, que tiver no teu Pastor, coração. amém. O que eu tenho a dizer é o seguinte, hoje eu estava conversando com a minha esposa aqui e falando, né? Deus, ele não fica devendo nada a ninguém, tá? Então, o que você puder fazer pela obra do Senhor, fizer para Deus, faça, sem, entendeu? Com o coração, porque o que acontece? O nosso Deus, ele é assim, ele conhece, nos conhece no nosso interior. Ele sabe aquilo que você faz de coração para a obra. Aleluia. Porque tem pessoas que às vezes estão na igreja, mas está com uma certa preocupação, certa maldade, ou não perdoa, ou quer criar um probleminha aqui. Deus não quer saber, Deus quer saber o que você tem o coração limpo e Glória a aberto Deus. para Ele. É isso que Deus quer. E com isso, as bênçãos vêm sobre a sua vida. É Que verdade. quando você está na igreja, porque quando a gente serve de pedra, porque quando a gente cria qualquer problema para o pastor, ou cria qualquer problema para um membro, para outro, cria caso, por causa de departamento, por causa daquilo, você está servindo de pedra de tropeço. E a Bíblia fala disso. É Né? verdade. Então, nós somos O escravos. negócio tem que Né? andar, né, o Paulo? Isso, somos escravos da orelha furada e estamos ali para Para obedecer, servir ao Senhor. É. para servir a Deus. Estamos ali para servir a Deus. E aquele negócio, e o coração voltado para a obra do Senhor. Porque Glória a os Deus. discípulos, quando foi dada a ordem, Deus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho. Então nós temos que fazer isso. E os crentes hoje estão esquecendo. Às vezes é uma disputa, uma coisa. Então, a minha palavra nesta tarde, para cada um de vocês que estão ouvindo, é que sirva ao Senhor com o teu coração aberto. Glória a Não, Deus. não, não deixa entrar nenhum tipo de mágoa, de problema, de A, de B, de coisa. Não, é aquilo, está fazendo. Você sabe quando Deus está aprovando você. Glória a Deus. Quando Deus está aprovando aquilo que você está fazendo, você sabe, você sente. Agora, quando está com segundas intenções, aí, meu filho, vai. Né? É Ainda costumo dizer verdade. o seguinte: Não eu vai à falei uma frente, coisa aqui. não. Vai, não. Eu falei uma coisa aqui não estou falando, é uma coisa do meu pensamento, tá? Não estou dizendo que é bíblico isso. Mas é aquele, onde tá, quem faz aqui você paga. Às vezes tu vê crente passando por dificuldade, por necessidade. Se ele se olhar direitinho, pode ver que alguma coisa está faltando na vida dele diante de Deus. É Tem verdade. alguma coisa que ele está fazendo que Deus não está se agradando. Aí Deus permite que ele passe por aquela certa situação por esse motivo. Eu, só para finalizar a minha palavra aqui, se eu puder falar a tarde toda, que é muito bom falar sobre isso, eu cheguei uma vez, presta atenção, não querendo ser melhor do que jamais penso nisso. Mas eu Sim. falei, tinha umas 500, 600 pessoas no culto, mais ou menos, e eu falei, irmão, pode ter alguém, eu me conheço, eu diante de Deus, eu, Paulinho, me conheço. Então pode ter alguém aqui na igreja aqui, abençoado igual a mim. Mas mais do que eu, por Deus, eu acho que não tem. Porque não tem limite. Eu não tenho limite. Deus não tem. Eu não tenho mais aonde pedir. Eu tenho até vergonha de Glória a pedir a Deus. Deus. Toda Glória a bênção que eu Deus. abençoado por Deus. As Dois filhos bênçãos vai abençoados. acompanhando, né, Paulo? Dois As filhos bênçãos te abençoados, uma acompanham. família abençoada. Tenho 5 netos abençoados. Tudo servindo ao Senhor. Minha esposa está, né, tá aí, prega, fala, tudo aí. Então, graças a Deus, tudo Deus tem me dado. Então, que nesta tarde, siga-se, né? A isso, é fazer a obra do Senhor.
estou falando para me seguir, não. Mas faça a obra do Senhor, de coração. Tá? Nunca pensei, não quero. Ser pastor, desculpa, né? É uma coisa muito forte. Você tem que É ter a mais chamada contra de Deus. Senão não vai isso aí não. tem muita gente. Tem muita gente. É, Há pouco dia chegou uma aqui, pastor me não comprou é material aqui título, para. é chamada. Não tem jeito. É, vou contar rapidinho aqui, não. Pastor me comprou para ceia. Né? Irmão, quantos membros tem tua igreja? Não, a ceia para mim e minha esposa só. Eu sou pastor, ela é pastora. Meu Deus, se É, é, intitulou. é É, o que está acontecendo. Deu para entender? Então, isso aí, pega Deus o está óleo nesse e joga negócio? na própria cabeça aí. Deus está nesse negócio? Não Não está, tá, pastor. não Não está. tá, não Né? tá. Então, É, diferente, tem que né? ter Eu vejo igreja, tem que ter culto. isso aí, a responsabilidade que o irmão tem, o irmão sabe o que a responsa aqui é, né? É Esses verdade. cabelinhos brancos aí, não É é, verdade. Não é à toa, não. não é à toa isso aí, tá bom? E que Deus Tá bom, abençoe, meu tá? pastor. Sou muito grato a fazer parte, falar um pouco de mim Ô, aí, muito irmão. obrigado, tá? Eu Então, queria há muito eu que me tempo sinto já honrado, fazer mesmo. essa entrevista. Eu, Eu que fico honrado, tá bom? Honrado olha, mesmo. que Deus Deus abençoe. abençoe o senhor, Amém. tá? Cada vez mais, Amém, a amém. Zezé. Brevemente eu vou fazer com Amém. o Zezé também, vou fazer com o Amém. Simeão. Vocês são Isso aí, senão importantes demais, tá? agora, ele vai em Angola agora, que tá morando no Brasil agora, né? Mas ele vai Isso, só aqui em em Rio Angola, mas vai das voltar, Ostras. tá? A hora que você quiser pegar aí para pregar na tua equipe, pode levar, que é muito Vou benção, tá? pegar sim, com certeza. Amém. Um abração, Pastor. fica com Deus então. Muito obrigado. Deus abençoe, tá? Gente, Amém. nós conversamos hoje com Paulinho da Igreja, Paulo Soares, essa figura emblemática na Assembleia de Deus em Miguel Couto, que marca as nossas vidas e como foi importante ouvir aqui relatos da sua vida. Eu volto brevemente com mais um convidado. Um grande abraço a todos. A paz, Amém. Paulo. Paz. Paz.